Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse início de culto, eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e abrir o seu coração diante do altar do grande Rei e Senhor das nossas vidas. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, apresente-se diante dEle como oferta agradável a Ele. Apresente o seu coração diante do Senhor. Aos irmãos que estão em casa também, faça o mesmo. Renda-se diante do Senhor, grande Rei, abre o seu coração, derrama o seu coração diante do altar do Senhor, a fim de que possamos prestar um culto digno dEle. Se entregue por inteiro ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos diante da Tua presença, pelo privilégio, ó Deus, de mesmo pecadores como somos, indignos, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos adentrar à Tua presença, podemos prestar culto, adoração, celebração ao Teu nome. Eu quero Te louvar, ó Deus, por cada família, por cada pessoa que se faz presente nesse espaço, nesse recinto, e aqueles que estão em casa, que participam conosco desta celebração, que o Teu Santo Espírito possa trazer os nossos corações e mentes cativos ao Senhor, e que possamos, ó Deus, prestar um culto digno do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, e edifica as nossas vidas por meio da Tua palavra, a santa palavra de Deus, que ela encontre lugar especial nos nossos corações, não só agora, mas por toda a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e ser exaltado por meio das nossas vidas, é o que nós Te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus, amém. Agora, abra o seu coração, abra os seus lábios, e vamos celebrar ao Senhor, hino de número 60, saudai ao nome de Jesus, arcanjo vos prostrai. Vamos juntos celebrar ao Senhor, vamos nos prostrar diante dEle, em atitude de adoração, em um só Espírito, vamos celebrar o nosso grande Rei e Senhor e Salvador das nossas vidas. Solte a sua voz, louve ao Senhor.
Hoje, dia do Senhor, mas é o dia que nós resolvemos lembrar e engrandecer ao Senhor pela sua palavra. Hoje é comemorado, segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. E aí não é um dia para a gente reverenciar a Bíblia, o livro, mas é um dia para nós exaltarmos o Senhor, que deixou para nós as suas palavras registradas em um livro, numa linguagem compreensível a nós. O evangelista João, quando começa escrevendo o seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo de Deus, Jesus Cristo, encarnou. E aí foi a representação viva de Deus no meio dos homens. A palavra de Deus de forma visível aos homens, o amor de Deus. Mas aí depois Jesus morreu, foi assunto aos céus. E nós ficamos com a sua palavra, com os registros da sua palavra. Esse livro não é um livro qualquer. Ele não precisa, ele não deve ser adorado. Mas ele deve ser vivenciado, ele deve ser lido, deve ser valorizado e deve ser lido. O grande problema do povo hebreu é que eles adoraram ao templo, ao invés do Deus do templo, o Deus da igreja. E aí Deus por 2 vezes permitiu a destruição daquele templo, que era um templo luxuoso, muito rico, para ensinar o povo a voltar à adoração tão somente para Deus. Então que nós não adoremos a Bíblia, mas adoremos o Deus da Bíblia, e engrandeçamos o seu nome por essa palavra. E eu gostaria nesse momento de convidar você a curvar a sua fronte, aí no lugar onde você está, e exaltar ao Senhor, do seu jeito. Agradeça, ore ao Senhor, agradecendo por essa palavra, pela Bíblia. Diga para Ele o que ela importa, o que ela representa para você, o quanto ela importa para você. Eu queria que cada um individualmente, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui no templo, pudesse curvar diante do Senhor e dizer para Deus o que a palavra dele, o que esse livro representa para você. E agradecer ao Senhor, louvar a Ele por essa palavra. Se não fosse esse livro, nós não estaríamos aqui diante da presença dele. Se não fosse esse livro, as palavras desse livro, nós não tínhamos como ter garantia da salvação, primeiro o conhecimento do nosso pecado. A palavra de Deus diz que a lei veio para mostrar o quanto nós somos pecador e carecemos da graça de Deus. Diga para Deus o quanto a Bíblia é importante para você. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um dia nós estávamos como ovelhas perdidas, errantes, sem um rumo para a vida. E aí a tua graça nos alcançou, por meio da tua palavra, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, da nossa condição. Nós éramos como marinheiros, perdidos em alto mar, mas o Senhor trouxe até nós a tua palavra como bússola, como orientadora do caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida. Deus, nós te louvamos pelos princípios, pela lei do Senhor, deixada a nós, porque através dela nós podemos saber como pegar o rumo certo, o rumo da casa, porque um dia, por causa dos nossos jeitos, por causa dos atrativos do mundo, nós nos perdemos o rumo da casa do Pai. Mas nós te agradecemos porque o Senhor fez com que o mapa chegasse até nós, e agora nós podemos saber como voltar para casa. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço para que esse livro chegasse às nossas mãos,
para que nós tivéssemos oportunidade de conhecê-lo e, em conhecendo, alcançar a liberdade. Nos ensina a amar, a valorizar e a viver os princípios da Tua palavra. Nos ensina a nos deleitarmos na Tua palavra, a reconhecer o valor e a importância que a Tua palavra tem para todos nós. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos nesse momento uma participação com a irmã Eli. Ela vai estar celebrando ao Senhor. Vamos cantar, a Lívia vai estar acompanhando também aqui. Bíblia Sagrada, né? Então, pode vir aqui para frente, irmã. Lívia, ajuda a irmã Eli a vir para cá. A irmã Eli vai ter permissão de ficar sem máscara para cantar, porque a voz dela pode dificultar com a máscara, tá bom? Então a gente não vai ficar muito pertinho dela, ela não está perto dos irmãos aí, então ela vai poder cantar sem a máscara. Bom dia, amada igreja. Ela vai cantar a capela, porque nós não temos quem possa acompanhá-la com instrumento, mas vamos louvar o Senhor. Aqui a mãe Tá. Bora, olha por aí. Essa aqui está muito bonita. Vamos acompanhar. Nesse momento, vamos então... Põe mais perto da boca. Cadê? Põe mais perto. Nesse momento, vamos ouvir a palavra do Senhor num dos momentos mais preciosos da nossa vida, que é a nossa Bíblia, né? Amém. Então, bora. Posso continuar? Posso começar? Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, o livro da jornada, você quer ir para o céu, és a carta enviada, que o atalaia tem nas mãos, és o livro da jornada, dos que pregam a salvação. Tu és do céu, o livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são. Bora. Daí, a profecia desse livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és o palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala sobre o vício e corrupção. Nosso Deus falando aos homens desta grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar da palavra do Espírito. As palavras de amor
que do lábio do Senhor sairão para te gravar. Livro que fala do poder do Salvador. És o livro da esperança em que temos confiança. És a voz do Redentor. Amém. Aleluia, aleluia, Deus seja louvado. Muito bom. Essa é que é voz, né? Mesmo com essa idade, vocês não imaginam, né, irmã Eli? 82 anos, mas continua louvando ao Senhor, sobretudo pela sua palavra. Nós louvamos, engrandecemos ao Senhor pela sua palavra, pela vida da irmã Eli, com 82 anos, ainda louvando ao Senhor. Tomara Deus que essa geração consiga chegar lá, exaltando o Senhor, reconhecendo a importância dessa palavra. Salmo de número 119, versículos 1, 2, 3 e 7 diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Vamos render louvores ao Senhor nesse momento, vamos render graças ao Senhor, através dos cânticos espirituais. O Ministério do Louvor vai nos ajudar nesse momento, no momento de adoração, de celebração ao nome do nosso Deus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, glória a Deus. Igreja, vamos nos colocar de pé e assim estarmos entoando louvores ao nosso Deus, o Altíssimo, merecedor de toda a nossa adoração. Ele deve ser honrado, exaltado. Grande é o Senhor. Vamos render graças ao nosso Deus. Essa é a hora da adoração. Vamos adorar esse Deus que é digno de receber. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, vem, essa é a hora da adoração.
todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Glória a Deus. Eu vejo a glória. Vamos continuar louvando nosso Deus. Louve com palmas. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Aleluia. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória te damos, Senhor. Aleluia. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19. E aí, quando nós declaramos, exaltamos a glória do Senhor, exaltamos o Senhor pela sua palavra, pelo privilégio de termos
a sua palavra, a oportunidade de lê-la, de conhecer as instruções e os princípios do Senhor. Mas no Salmo 19 ele declara que não somente quem sabe ler conhece, mesmo que você não tenha tido acesso, mesmo os que não têm acesso a esse livro, pode conhecer dos feitos do Senhor, porque os céus proclamam a glória de Deus. É o que diz o versículo 1 do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, regozija-se com o herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, vai ao seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel no destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em o guardar, e há recompensa, e há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Não serei irrepreensível, então serei irrepreensível e ficarei limpo de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Esse salmo termina como uma oração, um desejo, que esse seja o desejo do seu coração, a disposição do seu coração. Que as palavras dos meus lábios, vamos lá todos juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos lá, eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos juntos? As palavras dos meus e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Nós vamos ainda exaltar o Senhor com o hino de número 304, um vaso de bênção. Nós vamos estar declarando para Deus: Deus, eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos. É isso que nós acabamos de falar, de dizer da palavra dele aqui através do versículo 14. 304, quero ser um vaso de bênção. Se esse é o desejo do seu coração, de ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, então cante, louve ao Senhor, vamos juntos celebrar o Senhor. Senhor.
querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos a tua palavra, maneira como o Senhor pode falar conosco através da mesma. Agora que estaremos meditando na tua palavra, que o meu coração, que os nossos corações, as nossas mentes, estejam submissos à tua vontade. Que nós possamos nos deleitar na tua palavra. E que não somente aqui, no templo, que não somente aqui, nessa hora de culto, mas por toda a nossa vida, nós nos submetamos à autoridade da tua palavra. Nós coloquemos a nossa vida ao dispor do Senhor. E realmente nos esforcemos para aplicar à nossa vida os princípios da tua palavra. Fala aos nossos corações através da ministração da tua palavra. Dá-nos entendimento por meio do teu Santo Espírito e disposição para aplicar, para viver esses princípios, a fim de que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Continua conosco, é o que nós te pedimos, é o nome de Jesus, amém. Quero convidar você nesse momento a aquietar o seu coração, tanto aqui os que estão aqui no templo, quanto os que estão em casa, para ouvir o que Deus tem a dizer para você, nesse momento, por meio da sua palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, e disponha-se a colocar em prática no seu viver diário. Que o Espírito Santo de Deus ministre poderosamente nos nossos corações. Não permita que qualquer outra coisa ocupe a sua atenção, chame a sua atenção a partir de agora. Deixe que o Espírito Santo de Deus chame a sua atenção. Deixe que a palavra de Deus encontre lugar especial na sua vida. Deixe que Ele fale ao seu coração, nesse momento. Lemos alguns textos já, Salmo 119, Salmo 19, eu quero ainda fazer você abrir a sua Bíblia aí, só um minutinho. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler apenas um versículo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Não somente os que leem. E aí eu lembro do avô da Andréia, o Raimundo Nonato, que já está com o Senhor. Eu estava fazendo discipulado com ele e estava tão claro que ele disse: não tem jeito para mim se não aceitar Jesus. Mas ele usou um termo que me chamou a atenção e eu fiquei: meu Deus, agora o que eu digo para ele? Aí a única coisa que me veio foi esse versículo. Ele disse: mas eu não sei ler. Que adianta ser crente se não sabe ler a Bíblia? Como que eu posso ser crente se eu não vou conseguir ler a palavra de Deus que você lê para mim? E é tão bonita, é tão verdade. Aí eu fiquei ali sem saber o que dizer para ele, fugiu da lição que a gente estava estudando, e aí me veio esse versículo: bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Aí eu disse para ele: meu irmão, porque eu já entendia que ele tinha se convertido, só precisava declarar, você não sabe ler, mas você escuta, e a Bíblia está dizendo aqui que bem-aventurado, que é feliz os que ouvem a palavra de Deus.
E você já está com mais de 3 meses que nós estamos sentando toda semana, uma vez, para ler a palavra, você tem ouvido. Tanto que a palavra chegou ao seu coração. Então não tem saída para você mesmo, não. É Jesus. Aí ele disse, se você está dizendo que é assim, então você é crente. E entregou a vida dele para Jesus já com uma idade daquela. Ele estava quase, beirando 80 quase. E se converteu, foi aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, foi batizado, cresceu no Evangelho aqui, e um dia o Senhor o levou para perto de si. E ele está no céu, aguardando a nossa chegada lá também. Eu louvo a Deus por isso. Essa é uma grande verdade. Toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro. E na verdade, no dia que eu fiz isso, que me veio esse texto, é porque eu não sabia responder, o que responder. Aí eu lembrei de que um colega tinha um dia feito esse comentário comigo, de alguém que dizia que não podia ser crente porque não sabia ler a Bíblia. Aí ele citou esse versículo. Aí na hora veio esse. É aqui. E de fato é uma bênção. A palavra de Deus, ela não deixa nenhuma brecha para a gente fugir da responsabilidade com Deus. Mas eu queria iniciar esse nosso bate-papo aqui, lendo alguns relatos que me chamaram a atenção nesses dias. O nosso trânsito está muito violento. A gente tem ouvido muita gente sendo morta, e eu fiquei assustado quando eu vi uma pesquisa, porque por conta de tanto acidente que tem acontecido na nossa cidade, se não bastasse os que estão morrendo pelo Covid, pelos acidentes. Aí eu fui olhar alguma coisa e encontrei um relato, uma pesquisa que foi feita pelo Hospital Universitário de Teresina. E eles dizem o seguinte: os acidentes de trânsito matam cerca de 1,25 milhões de pessoas por ano no mundo todo, segundo a Organização Mundial segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. 1,25 milhões de pessoas por acidente. Em Teresina, e essa pesquisa é lá de Teresina, dados do Hospital de urgência de Teresina, HUT, não universitário, de urgência, revelam que este ano, 2020, que é o ano da pandemia, que já morreu muita gente pelo Covid, de janeiro a setembro estiveram envolvidos em acidentes 6.280 pessoas. Só no HUT foram atendidas 6.260 pessoas vítimas de acidentes, só no HUT. E não está falando de outras cidades, de outros hospitais, não. Só no HUT foram atendidas vítimas de acidente de janeiro a setembro, 6.280. De acordo com o diretor do HUT, que é o Dr. Rodrigo Martins, o número revela a violência que é praticada no trânsito. As estatísticas nos mostram o quanto é alto o número de acidentes de trânsito na capital. De janeiro a setembro, 5.490 pessoas deram entrada em consequência de acidentes só de motocicleta. Desses 6.280, 5.449 foram só de acidente de moto. Por isso que tem algumas pessoas que dizem que moto não é confiável. Não foi a moto com moto, foi a moto com outro veículo, né? É um negócio complicado. E o relato do HUT revela também que no período de janeiro a agosto foram 3.963 homens vítimas por acidente de motocicleta. Por acidente de motocicleta e 1.114 mulheres. Quanto à faixa etária, nesse mesmo período, foram 100 casos de acidentes de moto com criança de 0 a 10 anos. Eu acho muito alto. 0 a 10 anos, 100 casos.
754 entre adolescentes, de 11 a 20 anos. 2.898 casos com pessoas entre 20 e 40 anos. E 1.225 acidentes com adultos a partir de 41 anos até 69. E pasmem, 199 de 61 a 80. Vítimas, 199, quase 200 vítimas que se envolveram em acidentes de motocicleta, pessoas já de uma idade bem avançada. Precisamos estar cada vez mais atentos aos perigos do trânsito, bem como outros riscos da saúde. Agora, o que o diretor do hospital diz, e aí junto com o representante do Ciretran, é que 98% desses acidentes foram por infração das leis de trânsito, 2% por desatenção. E aí eu fico assustado com isso, porque e aí me faz lembrar do tempo que eu tirei a minha habilitação. Alguns irmãos às vezes me estimulavam: pastor, você não quer não? Eu vou aprender. Aí porque eu ficava pedalando, os irmãos lembram que ia lá para o, sei nem como que é o nome, Planalto, de bicicleta para o nosso projeto lá, ia para Nova Sião, pegava chuva, porque só tinha bicicleta, eu não tinha habilitação. E aí alguns irmãos tentaram me provocar, me tentaram a pecar, a dirigir sem habilitação. Não é fácil. E aí eu olhava, achava que era fácil, tanto que quando fui para a autoescola, de moto foi facinho, do carro foi mais complicado, mas de moto, no primeiro dia peguei a moto e levei o instrutor, e aí só era aprender a controle e a aplicar as leis de trânsito. Então, bem prático. Mas eu falei: não vou andar não. E aí eu dizia assim: rapaz, não, só quando eu tiver o meu veículo automotor, mas enquanto não, usar o dos outros é danado para dar o prego só na mão dos outros. Então, não vou querer ter esse prejuízo para mim nem para você, então deixa quieto. E quando eu fui fazer a autoescola para tirar a habilitação, quando a gente estava tendo estudando as leis de trânsito, fiquei assim encantado, e eu cheguei a dizer: olha, não era para ter acidentes, era só as pessoas, porque a lei do trânsito ela é fácil de ser, é simples, não é complicada. Existem algumas leis que são muito complicadas, mas as leis do trânsito eu fiquei encantado, porque se a gente seguisse elas, e eu fiquei lembrando, e aí eu não estou dizendo que eu sou o cara que cumpre a lei do trânsito, não, mas eu posso ser responsável por provocar acidente simplesmente porque não observa as leis do trânsito. Ponto cego, cruzamento, parar, chegou, para, mesmo que você saiba que é a sua preferência, mas para, olha para um lado e para o outro, mas às vezes a gente não faz isso. Porque a cultura da transgressão e as desculpas são apresentadas. Ninguém está vendo? Tenho pressa, é só essa vez, meu caso é diferente. A gente arranja os nossos jeitos. O trânsito está livre, a pista não tem ninguém aqui, então está lá dizendo que é só 80 km por hora, mas não tem, o trânsito está livre, daqui para Teresina, uma rodovia. Como pode a gente ficar andando só em 80 km por hora, se não tem nada aqui, está livre, eu estou sozinho. Aí eu vou com 140, aí de repente passa um animal na frente, aí já era. Aí às vezes a gente diz assim: do nada apareceu um carro, eu não sei de onde foi que ele veio, parece que foi, eu vou dizer o termo que alguém usou, parece que foi o cão que trouxe ele e botou aqui, porque estava a pista livre, aí aconteceu isso, não tinha ninguém, mas aí do nada apareceu. Ou aquela desculpa, eu tenho já ouvido muitos isso: eu nunca não tinha me envolvido num sinal de trânsito, foi a primeira vez que eu infringi a lei do trânsito, e aí era para ter guardado. E quando eu penso sobre isso, sobre as leis do trânsito,
e a cultura da transgressão da lei, e as desculpas que se dá, eu penso que na vida espiritual também tem acontecido a mesma coisa. Está aqui para nós registrado a lei do Senhor, os princípios que devem reger, nortear a nossa vida. Deus deixou os seus princípios para que fossem obedecidos e que pudesse conduzir a nossa vida de forma saudável e bem. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. E aí ele deixa a sua palavra, os princípios da palavra de Deus. Mas o problema é a nossa cultura de transgressão e as desculpas que damos para justificar as nossas infrações à palavra de Deus. Ninguém está vendo? As mesmas desculpas do trânsito é a mesma que a gente dá nas palavras, no descumprimento, na infração dos princípios da palavra de Deus. Ninguém está vendo, eu estou só aqui, não tem ninguém da igreja aqui, então parece que agora eu tenho liberdade para pecar. O trânsito está livre, só estou eu aqui. Ou tenho pressa. Mas é porque ninguém me entende, é porque a minha situação é diferente dos outros. Ou foi só essa vez, ou vai ser só essa vez. Meu caso é diferente. Por aí vai. As desculpas. As desculpas são a ação do pecado em nossa vida. Essa é a grande verdade. Falei alguns dias atrás que nós nascemos e está em nós a natureza pecaminosa. Nós já nascemos com essa natureza, o pecado, a rebeldia. O homem já nasce rebelde contra Deus. Mas nós precisamos lutar contra isso. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 7, se você puder abrir a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 7, eu vou ler apenas um versículo, mas se você quiser anotar ou guardar aí para você ler o capítulo 7 todo, eu vou ler apenas o versículo 21. Não, eu vou ler a partir do 18, desculpa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E aí eu dou vazão ao pecado. Quando nós obedecemos aos princípios da palavra de Deus, a vida vai bem, tudo se encaixa, tudo entra no eixo. Josué 1, versículo 8, que é conhecido por todos os irmãos, acredito eu, ele diz o seguinte, Josué 1:8, não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo quanto nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A obediência, o guardar, o observar a lei de Deus, a palavra de Deus, obedecer os princípios da palavra de Deus, faz com que a vida se vá muito bem, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você seguir, se você guardar, se você estiver sempre atento aos princípios da palavra de Deus, a tua vida vai muito bem. Assim como falei sobre o trânsito, que é verdade, nós poderíamos termos um trânsito saudável, sem essa violência toda. A gente anda, e aí eu ando com medo, o tempo todo, Mas às vezes também, por causa da cultura da infração, do pecado no nosso coração, às vezes também descumpro a lei do trânsito, e posso colocar a minha vida e a vida de outros em risco. E infelizmente, essa prática tem ido para a vida cristã, a vida espiritual. Eu sei a palavra de Deus, eu conheço os princípios, mas aí parece que eu estou apressado demais, é porque eu estou atrasado e eu tenho que chegar logo. E aí Deus está dizendo, olha, tu quer ter uma vida boa, uma vida equilibrada,
dentro do eixo, sem folga. Observe os princípios da palavra. Porque se tu fizeres assim, se assim fizeres, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O caminho da paz e da segurança está na obediência. É só a gente olhar para o Salmo de número 1. Lá vai mostrar o caminho do justo e o caminho do ímpio. E aí ele mostra que o caminho do justo, aquele que medita, que vive segundo a palavra de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, ele vai ter paz. O caminho dos ímpios traz destruição. É perigoso, é terminal, ou termina muito mal. Mas às vezes nós olhamos e dizemos assim, as leis elas engessam muito, elas atrapalham. É o que às vezes eu chego a dizer, indo daqui para Teresina, rapaz, aí fica, e eles botaram agora, tem pardal de instante em instante, era para tentar ver se ensina, se educa as pessoas. A gente diz assim, uma indústria de tirar dinheiro da gente. É uma forma de tentar impor em nós a obediência à lei do trânsito. A gente sabe que os políticos realmente, eles às vezes fazem isso pensando em tirar proveito, porque eles sabem que o homem é infrator, e aí eles colocam como uma forma de tirar dinheiro. Mas a transgressão parece que é um ato de liberdade. Eu estou olhando, não tem ninguém vendo, eu estou só no trantão, não tem pardal, não tem nem semáforo, então eu posso ir. Tem ninguém vendo, tem ninguém da igreja, eu estou só, posso ir. E infelizmente na nossa sociedade, na nossa cultura, o transgredir é mostrado como romântico. Se a gente observar, a transgressão é mostrada como um ato romântico no nosso contexto cultural. E as leis são mostradas como inibidores da liberdade, da imaginação, da aventura. Mas viver sem leis é tão funcional como um trem que sai do trilho. E aí é só a gente lembrar, o que acontece com um trem que sai do trilho? Ele descarrila e perde o rumo da sua existência. Assim a nossa vida, assim a vida do homem, quando sai dos princípios, quando não segue, arrisca os princípios da palavra de Deus. E às vezes a gente diz, mas essa aí era lá para aquele tempo, era lá naquela cultura, mas nós hoje estamos vivendo a pós-modernidade. Essas coisas são arcaicas, são passadas. Não são, é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus que precisam ser seguidos para que nós tenhamos uma vida tranquila. Porque a grande verdade é que quem obedece à lei, os princípios da palavra de Deus, se dá bem sim. Por isso o salmista lá no Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí eu digo para você, primeiro para mim já disse isso, e digo para você, evite os acidentes funestos da vida, obedeça as diretrizes da palavra de Deus. O grande problema se chama falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E aí eu digo que é importante que a gente esteja se atualizando. Quando falo sobre a questão do trânsito, existe um número X de pontos na carteira que você vai ter que voltar de novo para a autoescola, para rever de novo. Eu digo que seria necessário de tempo em tempo exigir isso. Eu confesso que quando eu não sabia como que era, quando eu fiz, aí recebi a minha habilitação permanente, aí parece que era 3 anos, não me lembro, a primeira, não lembro, para trocar. Eu confesso que eu pensei que a gente tinha que fazer uma outra prova.
Eu acho que essa é uma falha que existe no sistema de trânsito. Devia exigir uma prova, pelo menos de conhecimento das leis, pelo menos das placas. Porque quando a gente está na autoescola, a gente aprende todas elas. Ou pelo menos é apresentado a todas elas a nós. E a gente vai ter que conhecer muitas delas para depois responder a prova, para poder ter direito de fazer a prática. E aí, com o tempo, a gente era para ir aprendendo e prestar atenção, mas às vezes a gente é multado. Eu nunca esqueço que quando eu tive, no primeiro dia que eu fui com esse carro que Deus me deu, depois que estava com habilitação, eu fui para Teresina no mesmo dia que recebi o carro e fui multado, onde tinha lá uma rua que a velocidade máxima era 70, e eu passei com 78 por hora, só 8, aí eu ainda dizia assim, isso é injusto, só 8 a mais. Foi para mim aprender, logo no início, não brinca, e aí, procura obedecer, não porque dói no bolso, porque eu achei injusto pagar aquela multa naquele valor, naquela época, mas eu poderia ter se tornado algo mais grave se eu tivesse me envolvido num acidente de trânsito, eu provocado um acidente. Então é algo que a gente precisa atentar. Então conhecimento é o grande problema, e disposição para obedecer, porque às vezes conhece, mas não se dispõe a obedecer. Então os dois grandes problemas, falta de conhecimento e disposição para obedecer. Diz as Escrituras lá em Oséias 6:3, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus Cristo falando, lá em Mateus 22, versículo 29, ele diz: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o grande problema. Não compreender, não se dispor a obedecer. E aí, o texto que nós lemos lá no início da devocional, Apocalipse 1:3, diz que feliz ou bem-aventurado é aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e as guarda, não somente ouve, lê, mas guarda, obedece. Esse é o segundo problema, falta de disposição para obedecer. Mas ele diz que é feliz aquele que ouve, lê e guarda, obedece. Aqueles que leem, que ouvem a palavra de Deus, que obedecem, serão verdadeiramente felizes. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que ela é fonte de vida, não de morte. Salmo 36, ele pontua o versículo 5 até o versículo 10, na verdade todo o Salmo, mas olhando esses versículos aqui, eles são essenciais para a compreensão do todo o Salmo. Salmo 36, versículos 5 ao 10. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade, a tua justiça é com as montanhas de Deus, os teus juízos com o abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente da tua delícia lhes dá de beber, pois em ti está o manancial de vida, e na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade, e os que te conhecem a tua justiça, aos retos de coração. A palavra de Deus é fonte de vida, nós precisamos entender isso. Queremos viver uma vida bem. Lembra do Salmo 1?
Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele será como ave plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Fonte de vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é melhor do que o ouro depurável, e mais doce que o mel no destilado dos favos. Não sei quem já teve o privilégio de comer mel assim, tirando lá da colmeia, e os favos de mel, rapaz, chega da água na boca quando eu lembro, porque eu recordo essas cenas, eu já vivi isso. É fantástico, o mel é mais gostoso, depois que ele vai para algum recipiente, parece que ele perde algumas coisas, o cheiro, o sabor. E aí ele diz, a palavra de Deus é mais doce que o mel no destilado dos favos. Parece que quando ele vai para o depósito, para o recipiente, ele não fica mais tão doce quanto ele era lá no destilado dos favos, nos favos de mel. Salmo 19, versículo de 7 a 11, que nós lemos ainda pouco atrás. Mas nós podemos ver de que a palavra de Deus não é somente fonte de vida, não é somente mais importante, mais pura do que o ouro depurado, preciosidade aí, doçura, mel no destilado dos favos, mas ele diz que a palavra de Deus é alimento. As escrituras mostram para nós que a palavra de Deus é o alimento, ela é leite, ela é carne e ela é mel. O alimento lá naquele contexto, naquela época lá, a cultura dali, é trazida para cá. Ela é o leite, um alimento necessário e o básico da vida humana. Eu vou estar passando alguns textos, vou tentar andar um pouquinho aqui mais rápido. O alimento, o pão, é um dos alimentos mais tradicionais na vida da humanidade. É um alimento universal. No princípio da criação, Deus estabeleceu o pão como símbolo do esforço do trabalho humano, Gênesis 3:19. A relação entre o pão e a palavra sempre estiveram presentes em todo o contexto da Bíblia. E todo o povo de Deus tinha o pão como alimento principal. Dentro do contexto da história do povo de Deus, é isso que a gente vai encontrar. E aí Jesus, quando se apresenta para o homem, nós vimos lá no Evangelho de João, que do princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, Jesus, e agora nós temos a essência da palavra no próprio Cristo, mas aí a Bíblia é o resultado disso. Então nós precisamos valorizar tanto quanto o pão de cada dia. E Jesus se identificou como esse pão, o pão vivo do céu. Então a palavra é o registro da história de Jesus, a Bíblia, e nós precisamos ter-a como o pão que nos alimenta. O pão do céu para os famintos espirituais. Quantas pessoas estão hoje com uma vida espiritual raquítica, não adquire conhecimento, nem fortaleza, porque não se dispõe a ouvir, a meditar, a estudar a palavra de Deus. Aí muitas, como diz José, o povo está errando, porque não conhece porque não se dedica ao estudo. Porque está aí, nós temos N versões, N possibilidades de termos acesso à palavra de Deus, não é como era no passado. Houve uma época na história da igreja que a Bíblia era só no latim, e não era todas as pessoas que podiam ler, ela era lida de costa para as pessoas, e numa linguagem que as pessoas nem entendiam, porque a maioria do povo simples não conhecia latim, e dizem que eles colocavam venenos nas páginas da Bíblia, para que ninguém se arriscasse a ler sem ser autorizado. Se fizesse isso, o pessoal tem uma mania de
passar a línguazinha aqui, né, para facilitar manusear as páginas, e aí morria, ele descobria quem foi que foi lá tentar ler. Mas hoje nós temos na palma da mão, está aqui, no tablet, no celular, nos smarts, por aí vai. Você pode ter em qualquer lugar, você não precisa mais andar com aquele livrão, não é, irmã Eli? No tempo que a gente se converteu, era aquele livrão que dava dor na coluna. Hoje a gente tem, eu estava comentando com os meninos, eu tenho uma Bíblia completa, desse tamanhozinho. Ela sempre está lá dentro do meu carro. Eu ando com ela por onde eu ando com o carro, eu ando com ela, está lá. Eu uso ela algumas vezes, já usei, às vezes fico lá esperando, fui estacionado, esperando alguém, vi, então estou lá, vou ler. Mas aí, ultimamente eu tenho usado mais do celular, porque eu tenho várias versões no celular ali, então eu leio de um, leio do outro, quando estou em fila. Então você tem, é falta de conhecimento, precisamos lembrar, tem muita gente morrendo de fome com o pão dentro de casa. Nós precisamos entender. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, 1 de Pedro 2, versículo 2, ele diz o seguinte, não é 2, eu estou no segundo, por isso que não está dando certo. 1 de Pedro 2, versículo 2: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Está aqui, a palavra de Deus, o leite espiritual, para que por ele vos sejais dado crescimento para a salvação. Tem gente que nasceu, foi alcançado pelo Evangelho, mas continua pequenininho, raquítico, não cresce, não evolui, porque não toma o leite espiritual. E aí tem outros que já se tornaram adultos, mas continuam querendo tomar leite, ao invés de comer carne. E a carne, ela tem as suas proteínas, e aí, se você olhar para Hebreus capítulo 5, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é a carne para aqueles que estão débeis na fé. O leite espiritual é aquele que vai dar a base. E aí nós sabemos que uma criança, André, com o Lael, o Eliel, Lael, eita, esses nomes misturam, daqui a pouco, quando ele estiver maior, eu vou ficando mais velho, aí é que eu vou trocar. O Eliel, Lael, o Eliel, agora já, outro dia eu estava vendo, eles introduzindo frutas, agora sopinha, aquela coisa, começa então, para ver se ele vai aceitar, mas é o que? Só o leite antes, só o leite, e para que ele possa adquirir as imunidades, as necessidades básicas, mas chega um momento que tem que introduzir outro alimento mais sólido. Então ele fala aqui, da palavra como carne. A gente precisa lembrar, e quando eu volto para a questão do leite, eu ainda queria pontuar uma coisa, porque hoje a gente compra leite por aí, mas é um leite misturado com água, e não é aquele leite que a gente tomava lá na roça, né, irmã Eli? Da vaca, que saiu dali do curral para lá, e sem acrescentar água, leite puro, e nós precisamos desse leite puro, não misturado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, não um leite misturado, mas o leite puro, a palavra pura. E aí tem muita gente querendo introduzir coisas novas na Bíblia, para que possa ficar mais agradável para as pessoas, mas precisa ser o leite puro, que vai fortalecer, que vai fazer a gente crescer, para que não sejamos fracos. E aí a carne para os fortes. Às vezes a gente vai falando isso para os nossos filhos, Você já está grandinho, Você já é um homem, e aí isso mexe com o ego dele, agora tem que comer comida, como o papai come, como a mamãe come. Aí fica lá chorando, querendo leite ainda. Você agora já está forte, você precisa de comer comida. Foi assim que nós ensinamos os nossos filhos a comer.
Nós comemos isso aqui, você precisa aprender a comer isso aqui, porque isso aqui é para gente grande, você já está grandinho. Mas o problema é que tem gente que já era para estar comendo a carne, mas ainda quer querendo leite. Aí eu lembro que na vida humana, nós não necessitamos. Você sabia que a gente não precisava tomar leite? Tem visto aí uma guerra de um grupo aí dizendo que quem toma leite é bezerro, depois que cresce, não continua tomando leite, vai para o pasto. Aí nós humanos estamos querendo, mesmo depois de adultos, tomando leite, querendo viver à base de leite. Na vida espiritual tem muita gente assim, querendo viver à base de leite, quando na verdade agora era para comer comida sólida, o leite, não mais agora a carne. Lembramos de alguns exemplos no Velho Testamento de homens que tiveram o auxílio de Deus, e aí eu estava lembrando aqui de Elias, quando foi alimentado pelos corvos, Deus mandava trazer carne para ele, porque sabia que ele precisava era de carne. Jesus Cristo mesmo diz que Ele dava para nós alimentar-nos da sua carne. João 6, 52 ao 54. Significa participar do corpo de Cristo. Nós precisamos nos alimentar da carne, do corpo de Jesus, da vida, do relacionamento com Jesus. Mas aí o Salmo 119 fala a Bíblia como o mel desejável de todos. O mais desejável de todos. Se você ver lá, acho que é o versículo, Salmo 119, eu acho que é o versículo 103. Vou só conferir aqui. Salmo 119, só um minutinho. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O mel produzido pelas abelhas se constitui um dos alimentos mais desejáveis por toda a humanidade. O seu sabor agrada o paladar. A Bíblia fala da terra sonhada, o desejo por todas as sementes de Abraão, como a terra que emana leite e mel. Básico e o mais desejável. O leite é o básico da vida. Quando Deus fala da terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, para falar das delícias dessa terra. E essa terra é um retrato das delícias em Cristo Jesus, das delícias de Deus em Cristo Jesus. E aí, quando eu penso sobre o mel ele tem alguns valores importantes. Primeiro, um valor terapêutico. Ele serve para dar sabor ao paladar, mas de modo que a palavra de Deus pode ser degustada ao sabor do mel espiritual. A vida seria triste, sem sabor, sem a doçura da palavra de Deus. O mel tem ação terapêutica nas inflamações de garganta, a gente sabe disso. Como também é purgativo para aliviar o mal-estar físico, os desconfortos físicos. Mel, a palavra de Deus é o mel purgativo que limpa o nosso interior das impurezas. Ela ajuda nas inflamações da alma. Às vezes a vida é tão difícil e traz tanta dor, tanto sofrimento, que deixa a gente doente espiritualmente, ou na alma. E aí, meditar na palavra de Deus traz então essa desinflamação, ela torna-se terapêutica. O mel também, ele simboliza gozo de vitória. Em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6, temos a história de Sansão, quando no caminho das vinhas de Timnate, um leão o atacou. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele fendeu o leão do alto a baixo, deixando-o morto à beira do caminho. E ao voltar à casa, Sansão encontrou no corpo do animal um enxame de abelha com mel. Ele tomou do favo de mel e comeu. Esse leão pode simbolizar a tribulação vencida em nome do Senhor. O mel simbolizando a palavra de Deus, que nutre a vida espiritual e nos garante vitória. Mas tem um outro símbolo
da palavra de Deus, que eu acho bem interessante, que ela fala do azeite. O azeite que alimenta e tempera a vida, é para isso que a gente serve. Ele também é terapêutico. O azeite nós sabemos que também é terapêutico e era usado na época como terapêutico. Azeite de oliva, que é o contexto daquela época lá, para nós hoje é muito caro, né? Mas é muito desejado, apreciado, e é comum no contexto do desejo, porque não é tão comum, ele é muito caro, mas é muito bom. E isso não só na Palestina, nos nossos dias, aqui no Brasil, aqui em Parnaíba. Nos rituais religiosos, o azeite era usado para a consagração dos sacerdotes, em certas ofertas de sacrifícios, na consagração do tabernáculo, nas lâmpadas do castiçal do lugar santo, na purificação dos leprosos, na consagração de reis. De fato, o azeite, ele tinha diversas utilidades nos tempos bíblicos, como cosmético, após banho, como medicinal, Isaías 1:6, Marcos 6:13, Lucas 12:35. Você pode observar, sobretudo, Marcos 6:13 e Lucas 12:35. O azeite também era usado como meio de troca e venda no mercado. E a instrução é de que nós olhemos para a palavra de Deus. Então ele pega figuras para mostrar para a gente o quanto essa palavra é importante. Usa leite para mostrar o quanto a palavra de Deus é importante para a nossa vida, sobretudo no início da vida cristã. A base da vida cristã é a palavra de Deus, não são historinhas qualquer. A palavra de Deus, ela precisa ser como o alimento principal na idade de infância, mas também não somente isso, aí ela fala lá de ser carne, de ser mel, de ser azeite. E aí eu quero pedir que vocês abram agora as Bíblias de vocês. A gente está chegando agora, caminhando para o final, dos textos que eu amo, porque ele é muito educativo. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele vai falar sobre as Escrituras Sagradas, esse livro santo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos consola, e por meio dela temos, ou somos treinados para toda boa obra. A primeira informação dada nessa passagem de 2 Timóteo é de que a Bíblia de fato é proveitosa, ela é útil. Útil para quê? Para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Tem muita gente que não conhece as doutrinas, porque não se dedica ao estudo da palavra, porque a palavra é útil para doutrinar. E aí vive aí fazendo um monte de besteira, porque não conhece as doutrinas bíblicas, não conhece porque não volta-se para ela para estudar. Tem muita gente que continua no erro, porque não atenta para a palavra de Deus, que ela serve para repreender, para impedir de que você continue no caminho errado. As placas estão aí. Lembro que uma vez entrei numa rua que não sabia se podia entrar, trafegar nela ou não, lá em Teresina. De repente lá na frente eu vi uma seta cortada, dizendo que não era naquele, não podia percorrer naquele sentido. Aí eu encontrei a primeira esquina e entrei, e me perdi lá dentro, e era de noite. Eu tinha ido para o lançamento da campanha de missões estaduais o ano passado, e aí eu me dei numa favela, e eu fiquei, aí eu fechei os vidros do carro tudo, e fiquei, meu Deus, e agora? Aí fui lá, parei num lugar lá, peguei, botei no GPS, tentar me encontrar, e me perdi mais ainda, porque sou péssimo para seguir GPS. Meu GPS só funciona se tiver os meninos comigo para me ajudar. Aí liguei para o segurança lá, que ia me socorrer lá para poder entrar no prédio da convenção, o cara que é segurança volante.
Aí eu falei, rapaz, eu estou aqui numa rua que eu não estou conseguindo sair para chegar aí. Eu sei que eu estava perto da Miguel Rosa. Aí ele disse, mande a localização para mim. Aí eu peguei e mandei a localização. Aí ele foi e mandou um áudio para mim explicando como é que eu fazia. Foi como eu saí de lá. Estava morrendo de medo, gente. Medo de, sei lá, de bandido, de ladrão, de tudo. E aí, incrível, quando eu chego na convenção, foi de Deus, porque só aconteceu. Eu fui baixar o vidro do carro, a balancinha lá que segura o vidro caiu. Esfolgou lá e o vidro caiu. Eu fiquei com a porta do motorista sem fechar o vidro, não sabia como botar, até que cheguei aqui em Parnaíba. Então guardei o carro lá, falei, meu Deus, se esse negócio tivesse acontecido lá, eu estaria em apuros, porque é difícil. Então, as setas, as indicações, erramos, nós estamos errante, e a gente precisa entender, a palavra de Deus é para nos repreender, para nos corrigir, para corrigir o erro, mas aí precisa voltar para a palavra, precisa nos atermos a ela. Paulo diz a Timóteo, olha, ela é útil para repreender quando tu está errado, mas para te corrigir também, não só a repreensão, mas a correção, te dá norte. Mas ali, nesse mesmo texto, também diz que a palavra de Deus foi dada aos homens, para que eles tenham uma vida completamente equipada para toda boa obra. As boas obras que estão aqui, são as obras que você preparou para Deus. Para que nós possamos oferecer a Deus obras agradáveis, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. A palavra, as escrituras são boas, são úteis para te preparar, para oferecer o melhor para Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, o que importa é fazer para Deus, o que importa é que é para Deus. É para Deus, precisa ser o melhor, e para ser o melhor precisamos estar com base na palavra. E aí as obras que Deus preparou para que de antemão andássemos nela, Efésios 2:10. Para estar preparado ou completamente equipado para esta boa obra, você precisa ler, estudar, meditar no livro, na palavra de Deus. Aquele que dedica o seu coração ao exame, à observação e ao ensino da palavra são bem-sucedidos. Ou seja, são como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer será próspero. Quero finalizar essa reflexão levando vocês para o Salmo de número 1. Eu queria que você, durante todo esse dia, essa semana, você meditasse nesse salmo, tentando colocar a sua vida ali, tentando compreender da importância da palavra, não só o dia hoje, dia da Bíblia. Olha o que esse salmo diz, esse salmo eu tenho ele memorizado, de tanto repetir para mim mesmo. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém do caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui nesse primeiro versículo, ele pontua claramente aquilo que Paulo fala a Timóteo, no texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Deus é inspirada, e ela é útil para a educação, a correção e a repreensão. Ela é útil para dirigir. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, ele se deleita na palavra do Senhor, porque ela é mel, porque ela é leite, porque ela é a carne, é o seu alimento diário, o seu alimento necessário. E alimentando-se nessa palavra, meditando nela dia e noite, não somente alguns instantes, aqueles 5 minutinhos ali que eu reservei para ler a Bíblia, mas eu preciso meditar nela dia e noite. Eu quero ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada aqui. Me dedique, ou se dedique à palavra de Deus. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água.
que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece os caminhos dos ímpios. Desculpa, o caminho do justo, mas os ímpios no seu caminho perecerá. O Senhor conhece. Não dá para a gente enganar. Sabe, não dá para ser aquele aluno, aquele filho, que está lá, não ajuda em nada em casa, porque está estudando, mas só tira nota baixa. E os pais dizem assim, eu não entendo, ele está o tempo todo com o livro. E hoje, a gente precisa estar, e aí para vocês que têm filhos ainda no colegial, estejam alerta. Principalmente se eles têm um smartphone, um aparelho de celular, e se tem internet. Eles se trancam num local para estudar, e as páginas, dentro das páginas do livro está o smartphone. Aí os pais estão vendo, não, ele está com o livro na mão. Mas não está virando página do livro, não. Ele está viajando nas redes sociais. Cuidado com isso. Tem muita gente assim. E aí eu me refiro aos que estão no colegial, porque depois da faculdade, bem, você quem sabe, é a escolha sua. É mais criança. Mas não dá para ficar brincando. E tem muita gente brincando na vida cristã assim. Quando alguém está vendo, aí quando vem para a igreja, traz a Bíblia. Mas depois só pega nela no próximo culto. Olha o que o texto diz: bem-aventurado é aquele que medita nela dia e noite. E ele tudo quanto fizer, será bem sucedido, porque é alguém que se dedica à palavra de Deus. Mas ele disse o que acontece com os ímpios, com aqueles que enganam? Eles são como a palha que o vento dispersa, bagunçada a vida. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus não. Ele diz, Deus conhece, o Senhor conhece o caminho do justo, mas no caminho do ímpio ele perecerá. Aí a escolha é sua. É necessário que haja disposição minha e sua para obedecer, para seguir a palavra de Deus. Quero convidá-los a cantar comigo 301, creia e observar. Coloque no seu coração a disposição para obedecer, para entender a palavra de Deus, para amar, para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, compreendendo que ela é aquilo que você necessita para ter uma vida feliz. A perfeita palavra de Deus. Crer e observar. Não somente crer na palavra, mas observar. E observar aqui é obedecer, praticar. Vamos observar como que a gente canta, como diz a letra dessa música.
Aleluia. O inimigo falaz, a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar, se ele perseverar na palavra do Senhor. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tem o crente zeloso, ou salvo zeloso e leal, seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Por isso, crê e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E o que Ele manda é: medita nessa palavra dia e noite, para que você possa ser bem, ou se dar bem onde estiver. O que acontecer com você não importa. Que eu e você, não somente hoje, reconheçamos o valor e a importância dessa palavra. Não somente nesse dia da Bíblia, mas por toda a nossa vida a valorizemos. Não somente por conhecer o que ela diz, mas sobretudo para aplicar a nossa vida. Porque se nós formos somente os ouvintes da palavra, e tem muita gente que diz assim: eu gosto, eu amo ouvir a palavra de Deus. De nada adianta se você não se dispõe a obedecer. Porque aí, aquele que ouve as minhas palavras, ou aqueles que leem as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente. O ímpio aqui, do versículo do Salmo 1, que constrói a casa sobre a areia. Quando vier as tempestades, ela vai ruir. Mas aquele que ouve e as pratica, ele diz que é comparado àquele que constrói a casa sobre a rocha. E aí nessa casa também vai haver tempestades e dificuldades, mas essa casa vai estar firme porque ele está alicerçado na palavra, porque ele não é somente ouvinte, porque ele não é somente daquele que conhece a letra, mas é daquele que não é somente daquele que ama a letra, mas é daquele que ama e que obedece, que pratica aquilo que nós acabamos de cantar. Qual dos dois você representa até aqui? Qual dos dois você deseja representar? Aquele que construi a casa sobre a areia ou aquele que construi sobre a rocha? Qual desses dois representa a sua vida? Você é daqueles que somente ama e ouve e gosta de ouvir a palavra de Deus, ou é daqueles que se dispõem, que pagam um alto preço para aplicar os princípios da palavra de Deus, que se esforça para aplicar, para viver segundo a orientação da palavra de Deus, ainda que isso se redunde ou resulte em prejuízos dentro da visão humana? A minha oração e o desejo do meu coração é de que cada um de vocês, não somente dos que estão aqui no templo, mas dos que estão acompanhando por essa transmissão, tenha a disposição para não ser somente ouvinte, para não somente amar a palavra com o coração ou com a mente, mas demonstrar esse amor na prática, obedecendo, não apenas zelando pelo livro. Cuidado com esse livro, não somente com o papel, com o livro físico, mas sobretudo com os princípios, o conteúdo dele. Porque aí você será comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode vir tormenta, mas essa casa não vai cair, porque ela está alicerçada na palavra. Tudo quanto fizer, será bem sucedido. Que eu e você sejamos esses homens, ou essa mulher, que tem a vida alicerçada na palavra. Curva sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra, pela maneira como o Senhor pôde falar conosco. Te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não sermos somente daqueles que amam, que têm prazer na leitura, de ouvir a tua palavra, mas que sejamos aqueles que se dispõem a colocar em prática, que a nossa vida esteja alicerçada na tua palavra, para que sejamos bem-sucedidos em tudo que realizarmos, que os nossos feitos sejam realizados no Senhor, na tua palavra, que nós, ó Deus, ainda que isso nos custe um preço, mas que nós nos esforcemos para vivenciar a tua palavra. Obrigado pela forma como o Senhor pôde falar conosco. Continua trabalhando nos nossos corações, nos conscientizando do valor, da importância dessa palavra para a nossa vida. Alcança o coração dos nossos amigos, salva as suas vidas, por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos,
E oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém. Estamos prestes a encerrar esse culto. Antes, porém, eu quero fazer os irmãos lembrar missões. Bom, Gilmar, vamos aí. Dá para compartilhar o tema e a divisa, para que nós possamos todos juntos recitar o tema, ou na verdade a divisa, que é o que eu quero, para todos juntos. Nosso tema é até a última cidade, esse é o nosso desafio. Nós estamos em plena campanha de missões locais. O alvo é alcançar as cidades sem presença batista. 2021 nós chegaremos a uma dessas cidades em nome de Jesus. Nosso alvo é R$4.000, mas é muito mais do que R$4.000, é uma cidade sem presença, são vidas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem essa palavra, que precisam de salvação. E aí, a ordem de Jesus foi para ir por todos os lugares, em todo o mundo. E eu gostaria de que nós pudéssemos estar juntos, recitando a divisa. Vamos lá, todos juntos? E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que aconteceu? E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos 16, 15 e 20. Que nós, como os primeiros cristãos, abracemos a ordem de Jesus de ir, e que possamos chegar até a última cidade. Onde houver uma pessoa sem conhecer de Jesus, que nós possamos chegar lá. Se você quer contribuir com essa campanha, aqui está a conta da igreja. Você pode fazer uma transferência para a conta da igreja, no valor que você queira contribuir. Você vai estar nos ajudando a alcançar o alvo. Agência 030, operação 03, conta 3113, dígito 3, Caixa Econômica Federal. É uma conta no nome da igreja, Igreja Batista Memorial. Você pode contribuir, entrar em contato com o tesoureiro, dizendo para ele que essa é a sua oferta de missões. E você deseja contribuir com a plantação de mais uma igreja, 99490 7438, seu WhatsApp do tesoureiro, para você então mandar o comprovante da tua oferta, para que ele possa identificar, porque senão ela vai para a conta geral da igreja, tá certo? E eu quero desafiar você a se envolver nessa obra de expansão do Evangelho, até a última cidade. Cada irmão, não esqueça, você já pode trazer a sua oferta, colocar no gasofilácio, ou transferir para a conta da igreja, investir na plantação de mais uma igreja. E a outra forma é orando por essa cidade, por essas pessoas que ainda não foram alcançadas, para que elas tenham a oportunidade de ler, de ouvir a palavra de Deus, para que eles sejam salvos. Essa é a nossa palavra, e nós estamos chegando ao final desse culto. Que Deus nos dê uma semana abençoada, debaixo da sua graça. Lembrando que na terça-feira nós temos encontro dos homens e das mulheres aqui na igreja, no templo, às 19 horas. No sábado, Irene, encontro dos jovens, nesse sábado? Só no outro, ok. No domingo, desculpa, na quinta-feira, pulei a quinta, né? Culto de alimentação espiritual, a vitamina BO, Bíblia e oração. Aguardamos vocês aqui no templo, para juntos estarmos celebrando ao Senhor. Está chegando o tempo da gente finalizar as transmissões dos cultos de quinta-feira. Serão apenas presenciais. Aí os irmãos que estão ficando em casa vai perder se não vier para o templo, né? Então, venha para o templo, tá certo? Aguardamos todos vocês aqui. Quinta-feira, às 19 horas, estaremos celebrando ao Senhor. E aí, domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Discipuladora, juniores, adolescentes e jovens. Próximo domingo, jovens retornam também. Mais uma sala retornando para a Escola Bíblica Discipuladora. E o culto também acontece aqui no templo, às 9 horas da manhã. Então, todos os irmãos devem estar aqui. E à noite, 7 da noite, também. Aí você deve entrar em contato com o João Marcos, tanto pela manhã quanto à noite, para agendar, para que a gente possa não termos descontrole no número de pessoas nos cultos, tá bom? E se você deseja participar, tanto pela manhã quanto à noite, então entre em contato com ele, para reservar a sua vaga num desses cultos. E aí estaremos aqui. À noite o culto é transmitido. Você pode participar através da transmissão pelo
YouTube ou Facebook da igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da sua graça, e que possamos nos comprometer de estar orando uns pelos outros, entrando em contato com os irmãos, buscando saber como é que eles estão. Temos sentido falta de vários irmãos aqui, então não deixe só o pastor fazer isso não, faça também, mostre interesse. A igreja não lembra de mim, lembra, então faça lembrados, tá bom? Não só o pastor, mas vocês também façam isso, entre em contato com os irmãos, esse relacionamento é muito importante. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua graça.